Olá, amigos. Nesse vídeo nós vamos tratar da pena de morte. Por que ainda encontramos apoio na pena de morte? E a pena de morte favorece a nossa sociedade? Olá, meus amigos, bem-vindos a mais uma transmissão da Teresa Dávila, nestes momentos de pandemia, onde a gente usa os canais virtuais para poder estar junto com vocês. É uma gratidão poder estar gravando aqui mais uma vez, mais um vídeo no nosso canal. E o tema de hoje nós temos o tema sobre a lei de destruição, pena de morte, é justo desejá-la. Meu nome é Gustavo Roman. Nós estamos aqui hoje com o Michael. Vou pedir que o Michael se apresente, fale um pouquinho dele antes da gente começar os trâmites do nosso trabalho aí. Com a palavra, Michael. Obrigado, amigo. Olá, Gustavo, os amigos do Teresa Dávila, todos os companheiros que nos acompanham neste momento, à noite ou em qualquer horário do dia, né? É uma alegria poder conversar com vocês. Eu sou Michael Amarante, trabalhador da Sociedade Espírita Jesus, da cidade de Santiago. Junto à nossa federativa, atuamos no setor de rede federativa, ligado à vice-presidência de unificação. É uma alegria, mais uma vez, estar aqui. Agradecemos a oportunidade, o convite, de conversarmos um pouco, de refletirmos sobre esse tema tão importante. Muito bom. Seja bem-vindo, Michael. Obrigado por aceitar o nosso convite. Ficamos muito felizes de poder gravar esse trabalho com um amigo, de estarmos aqui. E nós vamos, então, estudar um pouquinho a lei de destruição, no aspecto da pena de morte. Esse nosso trabalho para a gente abrir o mês, o Setembro Amarelo, o mês onde nós valorizamos a vida, fizemos a prevenção ao suicídio e, por consequência, nós tratamos de todos os assuntos que tocam em relação à valorização da vida ou à não valorização da vida. E a pena de morte é um aspecto da lei de destruição, e desde já a gente convida os irmãos que estão nos assistindo a lerem o Livro dos Espíritos, a lei de destruição, na terceira parte, onde trata das leis morais. A leitura de O Livro dos Espíritos é fundamental, porque é uma didática importante, onde nós temos perguntas e respostas, onde Kardec construiu um grande questionário que responde todas as dúvidas que nós podemos ter. E os Espíritos Reveladores fizeram um belíssimo trabalho trazendo a doutrina espírita através desta obra básica e nos apresentando estas questões. Então, a pena de morte é tratada a partir da questão 760. Nós vamos buscar atender esses dois objetivos que apresentamos anteriormente, porque ainda encontramos apoio à pena de morte entre nós, na nossa sociedade, e a pena de morte favorece de alguma maneira a nossa sociedade. E a gente vai começar estudando a questão 762 para buscar um pouquinho da história, né? Onde nós lemos a pergunta de Kardec: a pena de morte foi necessária no passado. E dentro da resposta nós colocamos apenas um trechinho aqui, onde os Espíritos Reveladores destacam: o homem julga necessária uma coisa sempre que não descobre outra melhor. Então a gente vai passar os comentários para o nosso amigo Michael abrir nossa conversa aqui de hoje. Gustavo, é interessante a pergunta e a resposta, elas compartilham de uma palavra cujo sentido é muito importante para a gente entender tanto o texto que tu nos trazes, nesse recorte de O Livro dos Espíritos, quanto a perspectiva do tema, que é a palavra necessário. E aí nós recordamos a obra O Líder Espírita, dos nossos amigos e irmãos Maria Elizabeth Barbieri e Gabriel Salum, quando nos recordam a diferença que há entre a necessidade e o desejo. Quando nós percebemos essa palavra da forma como está colocada, fica muito claro
que necessidade nem sempre ela se expressa no tempo presente ou no passado de acordo com aquilo que realmente é necessário. Então, hoje, aquilo que nós consideramos necessário pode ser um desejo, pode ser alguma coisa que atende a uma expressão da nossa vontade, mas que não é realmente aquilo que nós precisamos. E recuando um pouquinho no tempo, fazendo essa reflexão com Kardec, com os espíritos da codificação, nós fomos lembrar do Código de Hammurabi, que mais adiante nos é recordado também, o Livro dos Espíritos, da Lei de Talião, do olho por olho e dente por dente. Eu recordo um amigo, trabalhador aqui da Sociedade Espírita, aqui de Santiago, que dizia o seguinte: numa sociedade onde vige a lei de Talião, nós vamos acabar todos cegos e banguelas, que é a lei do olho por olho, dente por dente. Mas é interessante a gente analisar que, para a época, esta lei foi um avanço. Por que um avanço? Porque para a época de Hammurabi, mais ou menos 2000 anos antes de Cristo, um pouquinho menos do que isso, nós ainda vivíamos, e ainda vivemos em alguma medida, mas muito menos do que naquela época, tendo que dar a medida, a justa medida da punição dada uma falta. O que era comum à época é que as punições eram muito desproporcionais à falta. Então, alguém que cometia um delito leve tinha como pena a pena capital. O apedrejamento, enfim, as penas que eram comuns à época. E com a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, isso ficava vedado. Só podia punir de acordo com a falta. A intensidade da punição não podia ser maior do que a intensidade da falta. Então a gente vê que mesmo na lei de Talião, que hoje é, aos nossos olhos, mais civilizados, um absurdo, mas para a época em que ela surge, é um avanço. Então a gente vai vendo que nós, sociedade, vamos avançando, e avançamos na medida da nossa compreensão. Por isso esse tema tem uma relevância, uma importância muito grande. A gente pode pensar assim, mas no Brasil nós nem temos pena de morte, isso é alguma coisa que de vez em quando pauta as questões políticas, mas não é assim tão importante, tão relevante. Na verdade é sim, porque isso nos mostra uma questão de perspectiva que nós temos diante da vida. O que a vida significa, o que a justiça significa. Quando esses conceitos eles estão claros para nós, outras reflexões também se tornam mais palatáveis, mais fáceis da gente compreender. Então é muito oportuna esta observação e esse recorte que tu nos traz, amigo. Muito bom. A gente pode perceber a importância do assunto nesse momento em que a gente está vivendo, né? Porque nos parece que ficou mais fácil agora a gente falar de necessidade, né, durante a pandemia, durante esse momento, e também mais fácil da gente falar de valorização à vida, né? Porque nós fomos pegos todos nivelados, né? Lado a lado, agora ombro a ombro, pela presença desse vírus que vem nos trazer a oportunidade de repensar. Mas a gente percebe também, né, Michael, que apesar dessa oportunidade, a natureza humana ainda traz esses atavismos do passado, esse desejo assim pelo, vamos dizer assim, vamos chamar assim o espetáculo da morte, né? Porque ainda há aqueles que gostam do armamento, da violência, que acreditam na supremacia da força, e isso ocorre ainda em função do nosso atraso moral. A nossa polarização política, essas discussões todas que a gente teve aí, ainda temos no nosso país, também deixam os ânimos exaltados, né? Tu acha que isso distorce a visão, a necessidade que as pessoas têm de entender e de valorizar a vida, ou de modificar dentro desse contexto o que elas sentem, o que elas pensam que sentem, enfim, porque algumas pessoas simplesmente não param, né, para perceber isso. Como é que tu enxerga isso, meu amigo? Eu acho que a tua abordagem foi muito feliz, é exatamente assim. Essa ótica binária da vida, ela não se coaduna, ela não
encontra ressonância na doutrina espírita. Por que a gente diz isso? Porque buscando compreender os posicionamentos que a gente vê diante deste tema, a gente fazendo assim uma simplificação, talvez até bastante grosseira, e por isso a gente já pede desculpas de antemão. Mas fazendo uma simplificação, nós podemos dizer que nós temos dois grupos ou dois pensamentos que se entrechocam quando a gente está falando sobre a pena de morte. Nós temos aquele grupo que raciocina da seguinte forma: se nós temos livre-arbítrio, liberdade, para escolher o que nós fazemos, nós precisamos arcar com as consequências dos nossos atos. Responsabilidade sobre os nossos atos, ela é uma consequência natural do livre-arbítrio. O que é verdade, e nós espíritas concordamos. Um outro sistema de pensamento vai dizer o seguinte, que nós sofremos muitas influências do meio onde nós vivemos, da sociedade onde nós vivemos, e que muitas escolhas que nós fazemos são reflexo desta sociedade. Então a sociedade ela não é só um somatório dos indivíduos, ela tem um aspecto sinérgico que vai além do somatório das partes. Então esse todo, sociedade, ele tem uma acústica, ele tem um efeito sobre, uma ressonância sobre os seres, sobre os indivíduos. Trazendo um exemplo assim para deixar isso um pouco mais claro. Imagina que a gente entra, Gustavo, num quarto assim muito bagunçado e que tu precisa te concentrar. Aí tu vê assim as coisas jogadas, tu tem que te desviar para poder entrar, né, achar um canto confortável para estudar. Agora imagina que tu, com a mesma necessidade de aprender, de concentração, tu entra num quarto organizado, numa sala organizada, com as coisas no lugar, que tu sabe onde pegar os livros que tu precisa, que tu te sente tranquilo e confortável para fazer a tua tarefa. São situações diferentes. Então, o meio, ele interfere, ele influencia, sim. A sociedade, ela interfere, influencia nas nossas escolhas, sim. Isso também é verdade, e nós espíritas também concordamos com isso. O que nós percebemos com Kardec, o que não se utiliza no raciocínio espírita é a lógica binária, em que a gente precisa ficar com um dos lados. A doutrina espírita, ela vem nos dizer que as duas coisas são válidas e verdadeiras. Nós temos liberdade, nós temos livre-arbítrio, nós temos responsabilidade sobre o que fazemos, mas as nossas ações, elas, no coletivo, são maiores do que a soma das partes. Nós encontramos isso em O Livro dos Espíritos, e eu chamo especial atenção para aquela questão que fala sobre a educação como conjunto de hábitos adquiridos, que é aquela definição clássica que nós temos da educação. Kardec, ali, ele está falando sobre a previdência. E aí, adiante, nesse comentário que ele define a educação, ele vai dizer, é de se estranhar que se veja na torrente da população entrando pessoas, ou gerações após gerações, sem freio, sem nenhum compromisso com a continuidade das coisas que já foram feitas, sem a preocupação com a sustentabilidade, por exemplo. Ele não usa essas palavras, mas o raciocínio é mais ou menos este. E aí ele vai nos dizer, dado o orgulho e o egoísmo que vigem na sociedade, não é de se estranhar que a gente tenha esse tipo de condições sociais que nós percebemos no mundo lá fora. Adiante, fazendo esse raciocínio, já nas questões 813 e depois na 930, os recortes aqui que eu trouxe para a gente refletir junto, Kardec vai nos lembrar que uma sociedade, para ser considerada justa, uma sociedade verdadeiramente cristã, ninguém sofre pela falta do necessário. Todos têm o mínimo necessário para a sua sobrevivência. E o que isso tem a ver, então, o que tudo isso tem a ver com esse raciocínio que a gente traz? A doutrina espírita, ela nos
traz como indivíduos a responsabilidade das nossas ações, mas também nos traz, enquanto sociedade, a responsabilidade coletiva das nossas ações. Então, para nós espíritas, me parece, meu amigo, as duas situações são válidas. Os dois sistemas de pensamento que a gente vê brigando, se polarizando no mundo, eles encontram ressonância no pensamento espírita, mas eles não se chocam, eles se unem de forma harmônica. Então, as duas coisas são verdadeiras. Quando a gente está falando de valorização da vida, nós precisamos considerar o nosso compromisso enquanto indivíduos, mas também precisamos considerar que, enquanto sociedade, nós também temos esse compromisso. É de estranhar, usando os termos de Kardec, que numa sociedade em que a gente diz, ou que a gente ensina, que nós, enquanto sociedade, sinalizamos para o outro o que é sucesso, o que é ser bem-sucedido, o que é fracasso ou o que é ser fracassado. Quando nós sinalizamos isso pelo acúmulo dos bens, pelo se dar bem acima do ser ético e honesto, quando nós sinalizamos isso, é de se estranhar que as pessoas busquem o sucesso, entre aspas, à custa do seu semelhante? Não, porque nós, enquanto sociedade, estamos sinalizando que isso é o que se deve fazer. Então, eu, indivíduo, posso escolher fazer ou não, mas eu também preciso me dar conta que eu, indivíduo que faz parte de uma coletividade, estamos sinalizando aquilo que nós, sociedade, consideramos certo ou errado. Então, as duas perspectivas são válidas. Estudar com Kardec as condições que nós vivemos no presente é um antídoto para evitar essa polarização, porque é o bom senso, é a capacidade de raciocinar, sem apegos com teorias, com pensamentos quais sejam. A gente consegue ter essa flexibilidade, não a flexibilidade ética, evidentemente, mas a flexibilidade de ver os elementos de verdade em cada raciocínio e juntá-los num todo harmônico. E é isso que a doutrina faz, no nosso humilde ponto de vista, meu amigo. Muito legal o raciocínio, Michael. Enquanto tu falava, eu lembrava da questão da lei de liberdade, onde os espíritos respondem ao Kardec, né? Arrastamento, sim, irresistível, não. Né? É verdade, quer dizer, aonde a gente encontra o equilíbrio das influências que a gente sofre, os espíritos reveladores concordam que nós sofremos, mas que não retira de nós o nosso livre-arbítrio, o nosso bom senso, as questões que a gente levanta como prática de caridade, de equilíbrio. Né? Muito interessante o teu raciocínio. Na questão 761, a gente vai ter Kardec trazendo a questão da lei de conservação, a gente já iniciou abordando esse tópico, né? Onde nós vamos ler: a lei de conservação dá ao homem o direito de preservar a sua vida. Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? E o destaque aqui da resposta dos espíritos é: há outros meios dele se preservar do perigo, que não matando. Demais, é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Essa resposta, Michael, nos parece que os espíritos dizendo assim para todos nós, que todos precisamos de tempo, né? Nós estamos precisando de tempo, porque não podemos fechar a porta ao criminoso, assim como nós também somos beneficiados pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos aqui. Nós não podemos desvalorizar a vida do criminoso e tirar dele essa oportunidade, porque ele também precisa de tempo. E aí os espíritos deixam bem claro no que nós devemos usar esse tempo, meu amigo. É verdade. Sabes que, mais uma vez, a questão da perspectiva ela é importante, né? Lembrava Pedro, quando ele pergunta para o mestre quantas vezes ele deveria perdoar. E aí ele se escandaliza, porque chega à conclusão, né? A gente entende que não é um exercício de matemática, a gente entende que o ensinamento é que nós vamos ter que ir perdoando ao infinito. Mas veja como é diferente, assim, porque se nós colocássemos essa pergunta em outros termos,
a nossa abordagem seria outra. Queres ver? Pedro, me parece, aqui eu estou talvez fazendo um julgamento equivocado, meu amigo, aí tu fica à vontade para me corrigir. Pedro, me parece, ele se coloca na posição daquele que não erra, daquele que não falha, talvez até numa posição um pouco arrogante, porque ele pensa assim, quando o outro falhar comigo, quantas vezes ele poderá falhar comigo e eu o perdoarei? Eu terei que o perdoar. Essa é a perspectiva da pergunta do Pedro. Mas vamos pensar diferente, porque essa resposta ela nos escandaliza, porque nós nos colocamos na condição daquele que está sofrendo o mal. Vamos nos colocar na outra condição. E nós chegássemos ao Cristo e perguntássemos, mestre, olha, eu estou tentando acertar aqui, mas eu estou errando contra o Gustavo, uma vez após a outra. Quantas vezes será que o Gustavo vai ter que ter paciência para me perdoar? E aí a resposta seria a mesma, ao infinito. Isso nos pacificaria, nos deixaria muito tranquilos. Veja como a questão da perspectiva ela muda as coisas. Então, quando nós nos colocamos como o ser humano, o homem de bem, o ser humano que sofre a ação do criminoso, nós somos o homem de bem e o outro é o criminoso. O que a doutrina espírita nos lembra, pela transmigração, pelas reencarnações, ela vai nos lembrar o seguinte, olha, nós já fomos criminosos, talvez hoje ainda sejamos, e se Deus quiser, ali adiante a gente vai deixar de ser. Estamos em constante aperfeiçoamento. O que seria de nós sem o perdão? O que seria de nós sem a oportunidade de nos corrigir? Então, se nós, enquanto sociedade, sinalizamos para o nosso semelhante que não tem espaço para ele se emendar, se corrigir, é a mesma coisa que nós dizermos de nós mesmos, que se nós errarmos, teremos apenas uma única chance. Porque aí nós seremos os criminosos e mereceremos o mesmo tratamento. Mas não é assim que nós raciocinamos. O nosso raciocínio costuma ser muito rigoroso com o outro e muito complacente e leniente conosco. Então, quando nós nos percebemos numa condição que merece uma punição, um castigo, enfim, o nome que a gente quiser dar, que nós identificamos a falta, aí nós começamos a achar as desculpas. Mas ninguém viu que eu estava passando por isso. As pessoas não sabem das dificuldades que eu tinha. A gente começa a achar desculpas para tentar justificar a falta. Então, a dificuldade, talvez a falta de empatia aqui, é o fator agravante. Até porque a questão que tu nos trazes, ela traz uma palavra que é o direito. O direito, no contexto da lei, ele não prescinde, ele não está apartado dos deveres. Então, se eu tenho direito, o outro também tem. Se eu tenho direito, é porque eu também tenho deveres. E o outro tem um direito à vida, que é sempre está acima de qualquer direito que eu venha dar a mim mesmo. Então são reflexões assim para a gente pensar, mas me parece, meu amigo, que tudo se resume à questão da perspectiva. De qual ponto de vista nós estamos encarando? Olhando para o outro como criminoso e nós como alguém que sofre a ação do criminoso, é uma perspectiva. E eventualmente pode acontecer. Quando nós nos colocamos na condição daquele que já cometeu o equívoco, e precisou do perdão, ou daquele que poderá se equivocar ali na frente, porque ninguém está livre de errar, isso é próprio de espíritos imperfeitos, nós nos equivocamos. Então, quando nós colocamos a questão nessa perspectiva, me parece que não há espaço para qualquer tipo de pensamento como esse, como a pena de morte, como qualquer retaliação, como qualquer coisa que faça, que diminua a possibilidade do outro aprender com seus erros, porque nós passamos a nos enxergar no outro, a ter empatia pelo outro. Mas isso, é claro, é uma questão de perspectiva que a gente precisa aprender a construir. É o que me parece, trazendo assim algumas reflexões. Muito bacana, Michael. Eu lembrava agora de uma passagem que contam, né, ser de Chico Xavier, onde ele está num presídio e ele diz assim, nossa, aqui está cheio de espíritos, né? E alguém se apressa e diz para o Chico,
muitos obsessores, Chico, e o Chico diz, não, mães. Quer dizer, tinham muitas mães, né, porque os obsessores já tinham feito o que tinha que fazer, e as mães estavam ali, as mães daqueles apenados, né, daqueles que nós chamamos de criminosos, que ofenderam a lei humana. Né, e isso traz bem essa questão da perspectiva, né, perguntar para a mãe de alguém que cometeu um crime se ela deseja a pena de morte, ela vai dizer que jamais, né. Então, nós nos colocamos sempre na posição daqueles que somos os juízes, que vamos sempre ser aqueles que aplicamos a lei, e nunca será conosco aplicada aquela mesma lei dura que nós jogamos. Realmente é uma questão de perspectiva, com certeza, meu amigo. Nos encaminhando para o nosso último bloco, passa tão rápido o tempo quando a gente está gostando de conversar, né? A gente vai ver a pergunta do Kardec, que envolve todas as nossas esperanças, né? Desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte, né? Assim como podemos traduzir, desaparecerá também o desejo de ver alguém ser penalizado com a pena de morte em nossos corações, né? E os espíritos vão responder, incontestavelmente desaparecerá. E a sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na Terra. Não mais precisarão os homens serem julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. A gente percebe aqui, né, Michael, que além da questão do tempo que todos nós precisamos para nos arrepender, para crescer em empatia, nós precisamos da questão do tempo para toda a humanidade, para a nossa evolução moral, para a gente poder construir esses valores que valorizam a vida, que colocam a vida acima de qualquer coisa, né? Quando tu citava no início da nossa conversa as questões que implicitamente, né, de forma muito subjetiva, também desvalorizam a vida, quando a gente apresenta a sociedade competitiva, uma sociedade materialista, consumista, colocando valores de ter e de poder acima de qualquer medida da vida, a gente percebe que a gente ainda tem uma caminhada longa para isso, né? Como é que tu enxergas essa abertura que nós temos de evolução, de caminho, de perspectiva, para que isso que está aqui na questão 760 se torne realidade para nós e as esperanças, a gente possamos manter as nossas esperanças que devemos manter, mas essa época que estava distante e se aproxima a cada dia, ela vem vindo, né, meu amigo? Com certeza. Sabe que essa é uma reflexão que a gente faz de forma recorrente, porque não falta alguém que nos questione. Mas os espíritas falam que a lei é de progresso, que o mundo está melhorando, mas não é o que eu vejo. É aquele olhar, assim, de quem está preocupado com o hoje, né, e as situações que são realmente difíceis, a gente entende. Mas o que me toca o coração quando a gente está refletindo sobre lei de progresso é que olhar o progresso, é sempre necessário olhar o progresso em perspectiva de longo prazo, ou na perspectiva histórica. Nem sempre isso é fácil. Dizer para alguém que está sofrendo, mas olha o passado, já foi pior. A gente sabe que é difícil, né? A dor, às vezes, ela é tão imperativa que a gente não consegue pensar em outra coisa. Mas se friamente nós analisarmos as situações pelas quais nós já passamos, nós percebemos sim uma marcha ascensional. Se nós analisarmos o que era a sociedade humana há 2000 anos, a gente vai ver claramente o quanto nós melhoramos. Recentemente, fazendo uma leitura da atividade profissional, o autor, ele é um cientista da computação, que falava sobre essa perspectiva do tempo, né, da tecnologia. Ele dizia o seguinte: se nós oferecêssemos a alguém para ser milionário há 100 anos atrás, ou viver com menos do que isso, mas viver bem hoje,
As pessoas provavelmente aceitassem viver com menos hoje, porque vai ter mais acesso a mais coisas, que talvez há 100 anos, se tivesse algum problema de saúde, não teria nem a penicilina à sua disposição. É um raciocínio, assim, para a gente pensar. Questão do tempo, da perspectiva de tempo. Como era a nossa vida há 2000 anos, como era a nossa vida há 100 anos, o que foi o século XX, com 2 grandes guerras, com pandemia também. Então a gente vai vendo que sim, nós vamos evoluindo, nós vamos progredindo, mas esse progresso, ele é incremental. Isso precisa estar claro para nós, para nos pacificar. O nosso progresso da legislação, dos nossos usos e costumes, da humanidade, não é uma coisa que do dia para a noite virou a chave e nós ficamos bons. É algo que vai sendo construído paulatinamente, um pouquinho a cada dia. Por que isso é importante, Gustavo, na minha avaliação? Que quando nós percebemos que o progresso da sociedade, o progresso individual, vendo o progresso social aqui como esse somatório dos progressos individuais, acrescido dessa sinergia, se nós considerarmos que o progresso é feito de pequenas conquistas, de pequenas mudanças, a gente se sente mais empoderado, a gente se sente em mais condições de melhorar. Porque a gente vai pensar assim, bom, mas se hoje eu for só 0,1% mais paciente do que eu fui ontem, é progresso. Eu não preciso ser mais paciente do que isso. Se é o que eu dou conta hoje, já está bom. Isso me tranquiliza, me acalma. O complicado é quando a gente acha que tem que, agora eu sou espírita, eu tenho que ser paciente, eu tenho que ser bom. Nossa, né, se todo espírita fosse espírito de segunda ordem, seria outra vida, né, Gustavo? Mas é evidente que o progresso não se dá por decreto. Então, quando a gente percebe que nós progredimos de forma lenta, mas incremental, aos poucos, sem retroagir, isso vai nos ajudar a ver no sofrimento do outro alguém que também está melhorando, seja pela dor, seja pelas suas experiências, mas está melhorando. É um criminoso hoje? Sim. Alguém que feriu a lei? Sim. Mas o que eu posso fazer para ajudá-lo? Para que ele se ressignifique nos seus atos. Porque ontem fui eu, hoje é ele. Uma pequena ação, um pequeno gesto. Então, acho que a grande mensagem que essa questão nos traz é: vamos nos ocupar dos pequenos gestos. Não precisamos esperar pelas grandes transformações. Elas vêm, mas elas vêm numa perspectiva mais dilatada de tempo. Quando eu olho 1000 anos, 100 anos, eu vejo claramente que progrediu, mas eu não tenho esse tempo hoje. Então, hoje, eu preciso estar mais atento e mais comprometido com as pequenas mudanças, com os pequenos gestos, com o pequeno carinho que eu posso fazer pelo meu semelhante, por aquele telefonema para o companheiro, para o amigo que está em sofrimento, para saber como está, se está precisando de alguma coisa. Isso é valorizar a vida. Isso é evitar que um mal maior aconteça ali na frente, para que nós também não sejamos responsáveis por ele. Então, são umas reflexões aqui que a gente compartilha, meu amigo. É muito importante, Michael, porque nos coloca em perspectiva de trabalharmos, inclusive, a raiz do mal que poderá vir a ser gerado. A gente sabe que a maioria desses que hoje nós taxamos de criminosos não tiveram o carinho, a atenção na infância, não ouviram uma história, não tiveram o acolhimento de uma família equilibrada. Então, realmente, são pequenos gestos que nós vamos somando, né? E é a soma desses pequenos gestos é que realmente vai nos trazendo esperanças, né? A gente percebeu toda uma corrente do bem se formando agora durante a pandemia, a gente percebeu toda a valorização da vida quando se compreendeu que a gente deveria usar máscara para proteger o outro, né? Então, isso também é valorizar a vida, né? E é claro que em algum momento da nossa sociedade, da nossa caminhada, nós vamos ter um entendimento importante de que, como espíritos imortais, com esse olhar de que somos espíritos e que somos perenes, não adianta nós continuarmos matando corpos e
trazendo a lei de ação e reação, as consequências de volta para nós, né? Lá em O Livro dos Espíritos, mesmo ele diz, né, nós não podemos achar que provocar a morte de um irmão, né, vai trazer benefício algum para a sociedade, porque nós vamos ter mais um espírito revoltado, mais um espírito que vai se sentir injustiçado, que não vai entender por que suas dores e a sua trajetória culminaram com a pena de morte. Então, realmente, essa questão da perspectiva, de uma visão ampla, é realmente fundamental para a gente começar a verdadeira valorização da vida. Michael, meu amigo, eu quero te agradecer muito pela tua presença, por estar aqui conosco. Quero te passar a palavra para as tuas palavras finais, para a gente poder depois encerrar a nossa transmissão, já pedindo àqueles que estão nos assistindo, que estão gostando, que curtam o nosso canal, que ativem as notificações, para serem avisados de outras transmissões que nós façamos. Michael, a tua saudação, a tua despedida, as tuas últimas ideias aí para nós, meu amigo. Gratidão, meu amigo. Obrigado, Gustavo, aos amigos do AETA, a todos que nos acompanharam até aqui. É uma alegria, mais uma vez, poder compartilhar desses breves momentos de reflexão que a doutrina espírita tem nos proporcionado. E para que juntos a gente possa ir mudando, alterando as nossas perspectivas, o nosso pensamento, as ideias que nós carregamos conosco, suavizando os entendimentos, as asperezas, porque essa é a caminhada, né? Tu trouxeste aqui aquela que é a bala de prata das argumentações. Nós somos espíritos imortais, irmãos uns dos outros. Não se pode esperar outra coisa que não seja a caridade de nós para com todos. Então, meu amigo, é agradecer e desejar a todos nós que esse entendimento, que essa compreensão dessa doutrina possa nos tornar mais humanos nas nossas relações, verdadeiramente mais fraternos, que nosso humilde entendimento é a grande lição do Consolador para a humanidade, uma lição de fraternidade sem a qual não há justiça, sem a qual não há liberdade, sem a qual nós ainda sofreremos as consequências do mal, do crime, enfim, de todas as dificuldades que nós vemos hoje, da injustiça. Então, muito obrigado e que Deus possa nos amparar e nos ajudar nessas reflexões hoje e sempre. Gratidão, meu amigo. Agradecemos a todos que estiveram conosco até o momento. Até a próxima oportunidade nas nossas redes, na internet, a qualquer momento. Até breve, pessoal.